Ninguém sente falta de quem nunca vai embora. Se você está sempre lá, disponível para cada mensagem, cada drama e cada favor, você não está construindo uma conexão, você está se tornando parte da mobília. Funcional, esperada e, por fim, invisível. A verdade é crua. A conveniência mata o respeito. A mente humana é biologicamente programada para ignorar o que é constante. O oxigênio é o exemplo supremo disso. Ele é a única coisa que mantém você vivo agora, mas você não passou o dia agradecendo por ele. Você só notará a importância do ar se começar a sufocar. Ao se tornar onipresente na vida dos outros, você se transformou no ar. Algo vital, talvez, mas que ninguém se preocupa em valorizar porque acredita que nunca vai faltar. O valor de qualquer recurso no mundo, seja o ouro, o tempo ou o afeto, é determinado pela sua escassez. Quando você se torna um recurso infinito, seu valor cai para zero. Robert Cialdini, um dos maiores estudiosos da influência, prova que o cérebro humano descarta automaticamente o que é fácil de obter. Se você é o interruptor de luz que sempre funciona, as pessoas param de notar a sua luz. Elas só percebem seu valor no escuro. O desaparecimento estratégico não é um jogo infantil de manipulação, é um ato de soberania pessoal. Quando você decide recuar, você quebra o ciclo viciado de previsibilidade que os outros têm sobre você. Você força o outro a confrontar pela primeira vez o vazio que a sua ausência deixa. O silêncio comunica o que o excesso de palavras não conseguiu. A distância impõe o limite que a sua gentileza ignorou. Se a sua ausência não altera o equilíbrio de ninguém, então a sua presença nunca teve o peso que você imaginava. O poder de sumir, na verdade, é o poder de se dar ao respeito. É a transição de ser alguém útil para ser alguém valioso. Para ser inesquecível, você precisa primeiro permitir que as pessoas sintam a sua falta. O mistério e a ausência são as ferramentas que transformam uma presença comum em uma lembrança obsessiva. Você se tornou um alvo fácil porque é previsível. O maior erro que alguém pode cometer é deixar que os outros mapeiem suas reações. Quando as pessoas sabem exatamente o que você vai dizer, como vai ajudar e até que horas vai perdoar, elas param de te ver como um indivíduo e passam a te tratar como uma engrenagem. E engrenagens não são admiradas, são apenas usadas até quebrarem. A previsibilidade é a base do controle. Se você sempre cede, se você sempre explica seus motivos e se sempre está lá quando estalam os dedos, você deu a chave da sua mente para o mundo. O desaparecimento estratégico não é apenas físico, é emocional. É o momento em que você decide que não deve uma explicação para o seu silêncio. Carl Jung falava sobre a persona, a máscara que usamos para nos ajustar à sociedade. O problema é que você se fundiu com a máscara da pessoa boazinha e sempre disponível. Ao sumir, você não está apenas saindo de cena, você está destruindo essa personagem que os outros criaram para você. Quando você para de justificar sua ausência, o poder muda de mãos. O ato de não dar explicações é em si uma declaração de autoridade. Quem explica, pede permissão. Quem silencia, estabelece um limite. O respeito não nasce da sua utilidade, mas da sua capacidade de dizer não sem sentir culpa. Prepare-se para o barulho que o seu silêncio vai causar. Aqueles que mais se beneficiavam da sua onipresente disponibilidade serão os primeiros a te acusar de ser frio ou distante. Não se engane. O que eles chamam de frieza, a psicologia chama de soberania. Eles não estão sentindo sua falta, eles estão sentindo falta do papel que você desempenhava para facilitar a vida deles. Ao recuar, você força essas pessoas a olharem para si mesmas. O seu desaparecimento cria um vazio que ninguém mais pode preencher. É nesse vazio que a sua imagem começa a ser reconstruída, não mais como alguém que está lá, mas como alguém que escolhe onde estar. O próximo passo é entender o que fazer com esse espaço que você recuperou. O silêncio é uma arma, mas você precisa saber como empunhá-la sem se ferir. Dominar a arte de se tornar inesquecível exige que você suporte o desconforto de ser mal interpretado. Muitos preferem se explicar por medo de parecerem ruins ou frios. No entanto, é exatamente essa frieza, que nada mais é do que autodomínio, que separa os líderes dos seguidores. Friedrich Nietzsche falava sobre o silêncio do guerreiro.
aquele que já venceu a batalha interna e não precisa provar nada a ninguém. Ao parar de fornecer o roteiro da sua vida para os outros, você retoma a sua soberania. Você se torna um território desconhecido, e territórios desconhecidos são os únicos que despertam verdadeiro fascínio. Se você quer ser lembrado, pare de ser previsível. O vácuo que você deixa ao se retirar é o único lugar onde o respeito pode realmente crescer. O seu recuo é o teste definitivo para as máscaras alheias. Quando você decide sumir e interromper o fluxo de disponibilidade, algo fascinante e sombrio acontece. As pessoas ao seu redor revelam quem realmente são. Enquanto você estava lá, servindo de suporte e reagindo a cada estímulo, você era o espelho que confirmava a importância delas. No momento em que você retira o espelho, elas são forçadas a olhar para o próprio vazio. É aqui que a agressividade passiva surge. Quem não aceita o seu desaparecimento não está sentindo sua falta, está sentindo falta do controle que exercia sobre você. Se o seu silêncio causa irritação ou desespero no outro, isso é a prova de que você não era amado, mas sim utilizado como uma ferramenta de validação. Carl Jung explicava que muitas pessoas vivem através da projeção. Elas projetam em você o papel de salvador, ouvinte ou porto seguro para não terem que lidar com as próprias sombras. Quando você desaparece, você quebra essa projeção. O manipulador tentará te culpar, dizendo que você está estranho ou frio. O dependente tentará te atrair de volta com crises inventadas ou vitimização. O soberano, por outro lado, respeitará o seu espaço, pois ele também conhece o valor do próprio tempo. Aquele que se irrita com o seu limite é quem mais se beneficiava da falta dele em você. Para se tornar verdadeiramente inesquecível, você precisa aceitar o preço de ser mal interpretado. A maioria das pessoas passa a vida explicando cada passo por medo de ser julgada. Mas a autoridade nasce no momento em que você para de se importar com a narrativa que os outros criam sobre o seu silêncio. Ao não reagir às provocações de quem tenta te puxar de volta para o antigo papel, você demonstra que sua mente não está mais à venda. O desaparecimento é o filtro mais eficaz que existe. Ele afasta os parasitas emocionais e atrai aqueles que possuem a profundidade necessária para valorizar a sua presença, justamente porque entenderam o peso da sua ausência. O próximo passo é entender como transformar esse isolamento temporário em uma fonte de poder inabalável. A maior fraqueza de quem está sempre disponível é o medo de não ser querido. Enquanto você se desdobra para ser a pessoa compreensiva, aquela que sempre tem uma palavra de apoio ou um sim na ponta da língua, você está, na verdade, sinalizando para o mundo que o seu tempo e a sua paz não têm valor. O desaparecimento estratégico vira o jogo porque ele corta a fonte de suprimento de quem te usava como suporte emocional gratuito. A psicologia da imunidade emocional não nasce da indiferença, mas da clareza. Carl Jung explicava que a verdadeira força não é construir uma armadura de gelo, mas integrar suas próprias feridas para que ninguém mais consiga usá-las contra você. Quando você para de reagir aos gatilhos alheios, àquela crítica velada, ao drama fabricado ou à cobrança por atenção, você se torna invulnerável. O mundo moderno é uma máquina de buscar aprovação. Vivemos em uma era de visibilidade constante, onde o silêncio é interpretado como erro e a ausência como abandono. No entanto, o Ubermann de Nietzsche é aquele que possui a coragem de ser o estrangeiro, de não precisar pertencer a dinâmicas que o diminuem. Ao sumir de ambientes onde você era apenas útil, você recupera a sua soberania. O silêncio que você impõe agora não é um pedido de socorro, é uma declaração de independência. Quem não suporta o seu silêncio nunca foi capaz de honrar a sua voz. A partir do momento em que você deixa de explicar o porquê da sua distância, você para de pedir permissão para resistir nos seus próprios termos. O respeito é um subproduto da distância. Note como as pessoas tratam o que é raro, com cuidado, com reverência e com o medo constante da perda.
O excesso de acesso gera desprezo. A falta de acesso gera valor. Ao praticar a arte de se tornar inesquecível através da ausência, você não está apenas mudando como os outros te veem. Você está mudando como você se vê. Você deixa de ser a pessoa que espera ser notada para se tornar a pessoa cuja falta é sentida no peso do ambiente. A sua paz agora é o seu filtro. Só entra quem entende que a sua presença é um privilégio, não um direito garantido. O desaparecimento não é um fim, é um período de incubação. Quando você se retira do barulho das expectativas alheias, você finalmente para de ouvir as vozes que te diziam quem você deveria ser. O silêncio que você criou nos capítulos anteriores agora se torna o solo onde a sua verdadeira identidade pode crescer, livre da necessidade de performance. A maioria das pessoas tem pavor do silêncio, porque ele funciona como um espelho sem filtros. Sem a distração do entretenimento barato ou da validação constante, você é forçado a encarar a própria companhia. Mas é justamente nesse isolamento que você descobre que você é o suficiente. No escuro da sua ausência, você encontra as partes de si que escondeu para ser aceito. Sua raiva, sua ambição, sua tristeza. Ao acolhê-las, você deixa de ser fragmentado e se torna inteiro. Somente quem consegue sustentar a própria solidão é capaz de oferecer uma presença que realmente importa. O objetivo do desaparecimento não é o isolamento eterno, mas o retorno transformado. Quando você eventualmente reaparece, você não volta para ocupar o mesmo lugar de antes. Você volta com novos contornos, limites claros e uma aura de quem não pode mais ser comprado por migalhas de atenção. As pessoas notarão que algo mudou. Elas não saberão explicar o quê, mas sentirão que o seu sim agora tem peso e o seu não é inegociável. Você se torna inesquecível, porque agora você possui densidade. Você não é mais uma folha levada pelo vento das opiniões alheias. Você é a própria árvore, profundamente enraizada em si mesmo. O poder que você adquiriu no desaparecimento é a única liberdade real, a capacidade de estar com os outros sem nunca mais se perder de si. O desaparecimento não é uma fuga, é a consolidação do seu mistério. Chegamos ao ponto onde a técnica se torna estado de espírito. A arte de se tornar inesquecível não termina quando você se afasta, mas sim na forma como a sua energia permanece no ambiente, mesmo quando seu corpo não está mais lá. O ser humano tem uma tendência natural a tentar preencher o vazio. Ao retirar a sua disponibilidade, você deixa um espaço que o outro tentará preencher com memórias, perguntas e, finalmente, com uma nova forma de admiração. Você deixa de ser alguém que pede licença para ser alguém cuja falta é um grito silencioso. Carl Jung afirmava que o que não é integrado na consciência retorna como destino. Quando você se torna uma pessoa que não se explica e que sabe recuar, você força os outros a lidarem com as próprias projeções. Eles sentirão falta da sua voz porque você parou de gastá-la com quem não ouvia. Eles valorizarão o seu tempo porque entenderam que ele tem um fim. Eles respeitarão o seu espaço porque viram que você é capaz de caminhar sozinho. Inesquecível não é aquele que mais se mostra, mas aquele que deixa a marca mais profunda ao partir. O poder do desaparecimento ensina que a sua presença é um banquete, não um lanche rápido disponível em qualquer esquina. Ao dominar a arte de sumir, você sinaliza ao mundo que a sua companhia tem um preço, o respeito mútuo e a consciência do seu valor. A partir de agora, você não é mais a pessoa que espera ser convidada. Você é a pessoa que decide onde a sua luz deve brilhar. O seu silêncio tornou-se a sua maior autoridade, e a sua ausência, a sua ferramenta de ensino mais poderosa. Você não precisa mais lutar por atenção. No momento em que você aceitou o risco de ser esquecido, você tornou-se, ironicamente,
impossível de apagar da mente de quem um dia teve o privilégio de te conhecer. O ciclo fecha-se aqui. O desaparecimento foi a sua maior obra de arte. Agora, o mundo é que deve aprender a lidar com o seu novo padrão.